Boa noite. Resolveu estudar hoje, doutora Débora? Então tá bom, gente. Obrigada pela participação de todos vocês. Só esperar o pessoal entrar na sala, o número ainda está aumentando, para que a gente inicie o nosso webinar dessa noite, tá bom? Meu nome é Elaine Takihara e eu estarei com vocês nesses próximos 60 minutos. Vamos iniciando então. Meu nome é Elaine, sou ortodontista, fiz minha formação em Araraquara, trabalho com alinhadores ortodônticos desde 2006, comecei com Invisalign, como eu acredito que a maioria dos doutores, né? Trabalho na área de educação, na T1 hoje desde 17, mas desde 2011 faço parte do time de consultores e fiz também parte do time de palestrantes da Invisalign e recentemente, desde 2020, sou afiliada fundadora e co-diretora da Academia Brasileira de Alinhadores Ortodônticos. Então é um prazer estar com vocês aqui hoje. Só lembrar vocês que esse webinar é um webinar que acontece, o webinar da Team One acontece semanalmente, né? Mas hoje nós temos uma gama de assuntos, então o webinar clínico, que antes era quinzenal, passou a ser mensal. Então, uma vez por mês, nós vamos falar de assuntos clínicos, revisar setups, falar sobre dúvidas, mas nas outras semanas, toda terça-feira, às 19h30, acontece o nosso webinar, seja para assuntos de gestão, com a equipe da Fosforilar, que é uma consultoria de clínicas odontológicas, seja o assunto do fluxo restaurativo estético, com a equipe do Dr. Marcelo Serra, Calíquio, Fábio Cabral, e também temos assuntos diversos. Semana passada a gente teve um webinar muito legal do Maurício trazendo a nova tecnologia do Panda, que é o scanner da Adtech, e a gente no mês que vem vai ter uma parceria com a Nexto Dental, eu vou falar um pouquinho sobre o uso do V-Pro 5, tá? Então sempre a gente tenta um assunto diferente, não percam, participem conosco, para que a gente consiga sempre construir aí esse nosso webinar clínico. Ok? Lembrando que o nosso link de inscrição fica no Instagram e também vocês recebem no e-mail. Se vocês não recebem ainda nosso mailing, é só falar com a Camila, no e-mail que ela cadastra vocês também. Vamos iniciar então. Hoje eu vou começar falando já de um assunto clínico, né? Uma abordagem clínica, dou uma dica para vocês sobre a mecânica híbrida, tá? Esse é um assunto muito questionado, que muitas pessoas têm dúvidas, né? Então a gente vai hoje falar um pouquinho sobre a aplicação da mecânica híbrida. Neuza, boa noite, tudo bem? Obrigada pela sua participação, bom te ver aqui. A mecânica híbrida, então, a gente fala sobre mecânica híbrida quando nós associamos, né, duas técnicas, vamos dizer assim, para fazer o tratamento do paciente. Às vezes, numa arcada completa, por exemplo, um aparelho fixo no aparelho tipo alinhador, ou até em segmentos, como vocês estão vendo aqui na foto, tá? Eu vou mostrar esse caso depois em detalhes para vocês. Mas essa história de misturar técnicas ou tipos de aparelho, eles podem servir muitas vezes para otimizar o nosso resultado. Então, em que casos, né, que a gente pode considerar essas mecânicas híbridas? A primeira situação muito evidente é um caso que tem a necessidade das verticalizações radiculares, tá? Então, quando vocês têm, vamos pensar assim, que a gente está falando de alinhadores, né? Então, se nós temos uma situação, se a gente substituísse a mecânica alinhadores pelo binômio brackets e arcos, né? O que a gente não conseguiria entregar só com brackets e arcos? Então, a primeira delas, muitas vezes, são as mudanças de posições radiculares, que exigem, mesmo quando nós utilizamos um aparelho fixo convencional, uma mecânica auxiliar, um braço de força, uma mola, alguma coisa assim. Então, nessas situações também, a gente pode pensar que a gente pode precisar, com alinhadores, mesclar as técnicas. Outra situação é quando a gente faz distalizações maiores que 4 milímetros e ancoragens um pouco mais eficientes, mais seguras, que a gente chama de máxima ancoragem, pode ser interessante, tá? Então, em distalizações maiores que 4 milímetros ou até mesializações maiores que 4 milímetros, ancoragem esquelética ou, no caso das distalizações, uso de distalizadores intrabucais, né? Hoje a gente tem
Bastante gente gosta de falar sobre o Carrier, né? Que é um aparelho intrabucal, acessório de distalização. O que você tem que pesar sempre é a questão do custo-benefício, né? O quanto demora para você fazer a distalização também com o distalizador intrabucal, pensar que ele também tem um custo, colocar isso na sua balança, né? E às vezes conseguir fazer essa mecânica só com alinhadores. Então é isso que nós temos que pensar em relação às mecânicas de distalizadores intrabucais. Tá? É, Outra questão que a gente pode precisar de mecânicas auxiliares são as rotações de pré-molares. Você pode até conquistar, por exemplo, uma rotação com binários durante o tratamento, mas quando você incorpora o movimento da rotação completa dentro do seu setup, você vai consumir certo número de alinhadores. Não vai ser possível você reduzir, mesmo que a sua mecânica seja mais previsível planejando auxiliares. Por que isso? Porque o software ele tem uma velocidade de movimentação. O algoritmo, ele não pode ir mais rápido do que aquilo. Então, se você imaginar que ele vai movimentar X milímetros, 1 grau, vamos dizer assim, por estágio, e ele tem uma rotação do pré que leva ali 50 graus, né? Você vai ter pelo menos 50 estágios para corrigir aquela rotação do pré-molar. Mesmo que você use o binário durante, você pode aumentar a previsibilidade, mas você não reduz o tempo total, o número total de alinhadores. Tá? Então, muitas vezes, para você reduzir o tempo de fato, tornar aquele tratamento mais assertivo, né? É mais interessante que você faça o binário antes do alinhador, porque aí como você vai entregar o pré-molar já rotacionado, ou pelo menos reduzida a rotação inicial dele, a necessidade de rotação é menor, você vai consumir menos estágios também, tá? E outra situação que é muito importante, né? Quando você tem a mordida profunda, muitas vezes, e o paciente é um paciente de convencional. Então, no arco inferior, você propor para ele o uso do alinhador pode ser interessante, para que você não retarde o início da mecânica inferior para depois que você regularizar a curva de espelho plano cruzal. Ok? Então, são essas as situações que, no meu ponto de vista, a gente tem que olhar com um pouco mais de carinho para ver se a gente faria essa mecânica híbrida, né? Lógico que sem considerar a necessidade de expansões esqueléticas, né? Que tudo isso o alinhador a gente já sabe que não faz. Mas são casos que ficam um pouco mais limitados e a gente pode precisar de um recurso auxiliar antes, durante, né, a mecânica para ter melhores resultados e otimizar um pouco o tempo, ok? Deixem perguntas, por favor, no chat ou no Q&A, se vocês se sentirem mais à vontade, mas eu vou abrir aqui com frequência para que eu consiga responder todos vocês. Vamos falar, então, um pouquinho sobre as verticalizações radiculares, tá? O Power Arm é um braço de força que é colocado junto com a sua mecânica de alinhadores para exercer outra força auxiliar no movimento da raiz, tá? Então, geralmente, ó, em situações assim, a gente vai ligar tentando buscar um paralelismo radicular ou outras situações para tentar uma angulação, né? Até aqui, nesse caso, eu colei ele um pouco sobrecorrigido para você tentar fazer essa angulação, né? Lembrar sempre de onde tem que passar o vetor de forças para que você consiga esse movimento da raiz, né? E como sugestão, eu deixei aqui 2 ganchos. Você pode fazer o gancho para associar com seus alinhadores de forma manual, com um fio de aço, mas você também pode comprar, eu particularmente acho bem interessante esse gancho longo da Orthomundi, que tem também da Morelli, tem de outras marcas com acessórios de aparelho convencional, e você tem ele no curto e no longo. Eu corto ele aqui, porque ele é para encaixar num fio retangular, mas eu corto ele na base, faço algumas ranhuras, né, com a broca metálica, uma broca esférica diamantada, para que eu possa colar. A forma que eu mais gosto de colar o Power Arm é numa bolinha de resina mesmo, tá? Existe a maneira de você colocar ela direto no alinhador, mas eu acho que tem pouca resina nesse formato do attachment vertical, e eu fico um pouco insegura. Então, eu prefiro colocar uma bolinha de resina, tá? Outro gancho que é bastante interessante, mas tem um custo-benefício um pouquinho diferente, né? Esse aqui você tem 5 unidades por 13, 14 reais, então fica 20 e poucos reais, quase 30 com 10. E esse aqui você tem 10 unidades, R$ 49,90, até
Botão com gancho e alça, tá, é isso mesmo. Então, você tem aqui um preço, eu precisava até olhar, mas eu tinha a impressão de que esse valor era unitário, depois eu vou conversar com, vou confirmar isso com o Emerson, quem souber se essa informação está correta, R$ 49,90, 10 ganchos com pré-cola com Power Arm da Infinity, ele também é bem interessante, mas essa alça machuca bastante. Então, se você for usar a ativação mais longa ou a mais curta, de qualquer forma, eu recomendo que você proteja essa região com uma bolinha de resina ou algum protetor, tá? Então, essa daqui é um gancho legal que já vem, mas eu acho particularmente a anatomia, anatomia do gancho, gente, desculpa, a forma desse gancho aqui, eu acho ele mais interessante com o helicóide na ponta, tá? Esse aqui é um gancho longo, ó. Cortei a base, se eu quero ele um pouco mais alto, para gerar um momento certo, eu colo ele mais para cima, tá? Até porque esse canino permitia. E aí você faz a ativação com o elástico. Ok? Da mesma forma como nesse caso aqui eu fiz a proteção, você também vai precisar fazer a proteção nesse, e tudo bem, é bem tranquilo. Chegou depois na próxima consulta, se você quer tirar o elástico, não está conseguindo com o própria resina, você pega a matê, aperta, a resina quebra e você consegue usar normalmente, tá bom? Uma situação que é mais desafiadora quando nós vamos trabalhar com verticalizações, obviamente, é quando você precisa angular essa raiz pramesial para fechar o espaço de um dente. Então, essa situação, mesmo no convencional, nós não conseguiríamos se a gente passasse um fio aqui, um tubo colado aqui, a gente muitas vezes não consegue fazer esse movimento puro de uma forma rápida só com brackets, tá? Então, aqui também eu acredito que a gente teria um resultado melhor se associasse a alguma outra força auxiliar, que é o que a gente vai recomendar também para se realizar com alinhadores. Então, toda vez que nós tivermos que angular essa raiz pramesial de forma considerável, eu vou recomendar o uso de um braço de força, que é isso aqui no setup, ele vem representado dessa forma, se eu quiser colocar como se fosse naquele attachment vertical, tá? Então, vejam bem no setup que eu estou fechando o espaço daquele dente ausente, né? Mas eu estou trazendo a verticalização do molar às custas da angulação da raiz pramesial. Esse é o caso mais desafiador, tá? Que seria um caso semelhante a esse. Aquele caso não é esse, mas esse caso também dá para a gente fazer a demonstração. Vejam na panorâmica inicial, eu tinha um espaço aqui fechado, mas eu tinha a formação de uma bolsa aqui na mesial, tá? Então, isso aqui estava impactando o alimento e o clínico pediu que eu melhorasse o paralelismo dessa raiz aqui do molar. Tá? Então, o que foi realizar? O que foi que nós realizamos? Então, dessa posição inicial, nós ativamos um braço de força com uma força mais alta para que o sentido da rotação fosse anti-horário e assim eu conseguisse trazer essa raiz para mesial. E aí, o resultado que nós obtivemos foi esse, tá? Ele foi ativado no próprio alinhador com um elástico, 1/8 o paciente que colocava e tirava aqui, tá? Mas notem só para vocês visualizarem o nivelamento da crista aqui, que passa, né, já que era mais baixa que o premolar, e a gente conseguiu elevar ela só às custas dessa mecânica auxiliar. Depois, na radiografia panorâmica, só para a gente comprovar que olha como melhorou o eixo, né, o paralelismo daquele molar, reduzindo aquele espaço, né, intraósseo ali de interproximal e melhorando a situação periodontal do paciente, tá? Nós tínhamos, obviamente, aqui um implante que ajuda muito na ancoragem, sempre que a gente tem um implante nessa região do movimento, a gente tem uma ancoragem ali, né, fixa, óbvio. Então, aqui a gente tem um resultado bastante interessante, tá? Com uma mecânica simples, um power arm ali no molar. Então, outras situações que nós podemos usar, a gente comentou sobre o Power Arm aqui no caso, para trazer no fechamento de espaço as raízes de forma paralela. Então, você pode ativar ele ali, né, para fazer a força, a coroa empurrada pelos alinhadores e as raízes vêm sendo puxadas pelos Power Arms, tá? Então, uma forma de potencializar o fechamento do espaço com o paralelismo redicular. Você pode ativar o Power Arm daquela forma como eu mostrei para vocês no alinhador, vocês podem ativar num botão, vocês podem ativar entre
2 power arms, dependendo de onde vocês querem a resultante dessa força, ok? E outra situação, que aí é uma situação muito favorável para a gente realizar com alinhadores, é a verticalização do molar às custas do pêndulo da coroa predistal. Não só com alinhadores, mas com brackets também. Se a gente... Ui, desculpe. Se a gente fizer aqui o efeito de uma mola, vamos dizer assim, né? Você consegue jogar o molar para trás. Tá? Então, essa forma que você praticamente não muda o ápice radicular, mas você pendula essa coroa para trás, ela é muito interessante. Uma dificuldade que a gente tem grande com aparelhos convencionais é fazer o controle vertical desse movimento, e com alinhadores nós não temos esse problema. Lembrando sempre que o paciente tem uma espessura de alinhador na oclusal, então esse movimento é associado com a intrusão, você programa uma intrusão no movimento, você tem resultados bastante interessantes, tá? Então, vou mostrar para vocês esse caso aqui. Esse caso inicial, nós tínhamos a previsão de fazer somente com alinhadores, então coloquei 2 attachments retangulares horizontais nessas coroas para fazer uma travessa, né, uma força, uma alavanca maior ao longo daquela coroa. E a previsão era para fazer os 2 lados da mesma maneira. Durante a evolução do tratamento, eu tive uma dificuldade que o lado direito ele acompanhava, ele não desadaptava do alinhador, mas o esquerdo ele começou a escapar, o dente ficava bem fora do alinhador, eu não conseguia fazer a correção desse dente, desse molar, e aí, como era a mesma paciente, ela tinha esse problema bilateralmente, eu resolvi entrar com uma mecânica acessória com um fixo segmentado do lado esquerdo. Então, o direito, que estava bem adaptado, eu segui, e o esquerdo eu coloquei a mola, tá? Por que que eu gosto de fazer isso? Muitas vezes a gente tem uma situação muito semelhante bilateralmente, e com recursos diferentes você consegue medir a eficiência do seu tratamento com alinhadores, porque você vai comparar um lado e o outro, qual é o resultado que fica melhor, qual é o resultado que fica mais rápido, qual é o resultado que agrada mais o paciente, que incomoda menos ou mais, você tem esse termômetro, como você estudar cada caso que você aplica. Tá? Então, nessa região aqui, tem uma pergunta lá no chat da Adriane. Obrigada, Adriane. Esse lado aqui, o pessoal está perguntando se eu cortei o alinhador, a Adriane, a Tati, a Thaís, todas com a mesma questão. Sim, eu cortei o alinhador apenas na vestibular, tá? Então, como ele é um dente que escapou do meu alinhador, eu tinha essa correção no alinhador, eu mantive o alinhador como referência, até para me ajudar no controle vertical, porque ele ainda, o paciente ocluindo lá na oclusal do alinhador, eu teria como fazer o controle vertical, que eu teria dificuldade com o aparelho fixo. Então, eu mantive, sim, o alinhador recortado nessa posição, tá? Tá aqui o alinhador para vocês, para quem perguntou, ó, eu mantive esses 2 bem abraçados, fiz um recorte, agora vendo no zoom, assim, até bem feio no meu alinhador, mas um recorte rente ao bracket, porque eu quero que esses 2 dentes fiquem ancorados no alinhador. Então, eu não vou tirar ele por completo. Agora, esse aqui que eu quero controle vertical, eu deixo só mais a tampinha, ó, descobri aqui um pouquinho, tá vendo? E deixei ele mais na tampinha, tá? Dependendo aqui eu já estava com ele mais verticalizado, por isso que ele encaixou dentro do alinhador. Mas no início, vocês podem deixar a mola aqui, o paciente tinha voltado um dia, ele estava com a mola já soltado, mas vocês podem deixar esse alinhador só mesmo a oclusal e a lingual como referência, tá? E dessa forma a gente faz o controle vertical com o alinhador, ok? Tem uma pergunta aqui, deixa eu abrir, desculpa, fechei a janela. A Raíssa perguntou se eu tinha os terceiros molares. Eu tinha os terceiros molares, mas eles também estavam mesializados. Então, se eu tivesse que fazer o fechamento, eu teria que fazer a angulação não só do segundo, mas também dos terceiros, tá? Daí, na oclusão, esse dente estava deitado na boca e travado nos terceiros molares. Então, a gente teria que fazer a correção ortodôntica dele para também liberar, né, essas oclusais, porque em boca ele estava bem deitado.
paciente já ocluía aqui na crista distal. Então, o clínico falou que ou eu trataria a posição dos 4 molares restantes, né, para eu ter o resultado, não ficar com a bolsa mesial e a oclusão travada sobre a disto cervical aqui, ou então a minha alternativa para trabalhar com ela, e ela topou, foi fazer as extrações dos terceiros para poder fazer a abertura dos espaços numa região que o osso estava bem formado, tá? Então, essa era a opção. Esse dente também tinha problemas periodontais, bolsas e tudo mais, tá? Os terceiros molares, Raíssa, eu removi antes, imediatamente no momento que chegaram os alinhadores. Então, se você for fazer isso depois, você vai ter que fazer a distalização desse também, para depois fazer esse aqui, tá? E não era a intenção, então nós fizemos a hora que chegam os alinhadores, você pede as extrações, para que esse sítio, né, das raízes extraídas, eles também te ajudem no movimento, porque é uma região de alta turnover celular, então você pega, mantém os dentes até a chegada dos alinhadores, chegou o alinhador, manda para a extração, extraiu, volta e começa a fazer a movimentação, tá bom? Então, vejam só, em 12 meses, o progresso que nós tivemos. Somente alinhadores. Esse aqui é essa posição inicial que eu repliquei nessa radiografia inferior. Então, você tem, sim, aos poucos, uma verticalização e uma melhora, o aumento do espaço intracoronário, mas veja como o fixo segmentado, como a evolução é muito mais rápida, tá? Então, o progresso do movimento, ele é muito mais rápido. Então, quando a gente passa aqui, a gente vê o início, né? Então, como é que você vai corrigir tudo isso? Você vai corrigir tudo isso, né? Pensando sempre com uma decisão, que é o tempo. Você quer que aquilo seja mais rápido, você quer maior eficiência do seu tratamento ortodôntico, talvez uma boa alternativa seja associar uma terapia auxiliar. Pode ser que o caso funcione bem com alinhadores, mas ele vai demorar para você mais tempo, tá? Então, ele é eficaz, mas ele não é tão eficiente. É isso que nós temos que pensar, a diferença entre essas duas palavras aí, tá bom? Ele funciona, mas ele demora. Ou você consegue entregar isso num tempo menor, ok? A Patrícia perguntou se escanear com os sisos na boca não prejudica o escaneamento dos segundos molares. Eles conseguem, Patrícia, quando você pede a extração virtual, eles conseguem fazer uma ediçãozinha na sua distal e conseguem abraçar essa face também, tá? Então, nesse caso, é só você pedir a extração virtual que eles conseguem fazer a captura. Muitas vezes, o que atrapalha é se você não pede a extração lá no primeiro estágio, né? Daí o primeiro ele vem com o alinhador, né? Daí, nesse caso, como a gente já fez a extração virtual, ele já fez a edição também da forma. Mas mesmo que você peça depois, ele consegue ajustar aquela distal. Ele não vem cortado o dente, pode perceber. Toda vez que você extrai virtualmente um dente, ele dá para você a distal daquele elemento, tá? Não tem problema, não. Deixa eu só marcar aqui. Tem mais uma pergunta no chat. Não seria melhor fazer as extrações? É a mesma pergunta, né? Antes do escaneamento. Pode ser por essa questão que nós falamos, mas os técnicos conseguem virtualmente remover esse elemento e te manter para você o desenho da distal, tá bom? Vou fechar aqui essa caixa, só para a gente seguir. Então, é isso que vocês têm que pensar. Muitas vezes a terapia auxiliar, né, a mecânica híbrida, ela vai trazer para vocês um melhor tempo dentro daquele tratamento. Eu não sei se vocês têm ampla experiência com alinhadores, mas se vocês forem calcular aí dentro da sua clínica, se você roda um número, vocês vão perceber que o paciente com alinhadores é um paciente que, primeiro, os alinhadores, os tratamentos têm que rodar em volume, né? A gente vai ganhar volume. E segundo, você tem que conseguir entregar o tempo, tá? Porque um paciente que fica no consultório, principalmente se você faz preços fechados, ele fica caro você ficar com ele no consultório. E às vezes o paciente que usa alinhadores, a primeira etapa ele usou bem, a segunda ele já usou mais ou menos, a terceira ele resolve que agora eu vou buscar de novo. Então ele fica com aquele tratamento, como ele põe e tira, essa fase usei bem, como se não tivesse colocado nada, ficou de férias do alinhador, muitas vezes ele delonga mais no nosso consultório,
tá? Eu aí trabalhando com alinhadores há mais de 15 anos, é o que eu percebo. Às vezes os pacientes perdem o compromisso e depois querem reatar. Por quê? Porque o fixo, eles não têm isso. A partir do momento que você cola, ou ele engaja contigo para você finalizar ou não. O alinhador, por ser removível, ele tem essas nuances, principalmente agora que a gente passou no período pós-pandemia, né? E aí o retorno ao trabalho, à rotina, o pessoal estressado, com depressão, burnout, tudo isso, eu percebi que a colaboração oscilou muito. Então, hoje eu penso, quanto mais rápido eu puder entregar esse resultado para o meu paciente, melhor vai ser tanto para ele quanto para mim, tá? Então, pensem sempre em relação à eficiência da sua mecânica quando você aplica e planeja isso no setup, ok? Vamos seguir então aqui, gente. Bom, então essa foi a dica de hoje em relação à mecânica híbrida. Olhem sempre com olhos muito carinhosos para a mecânica que vocês já faziam no consultório e que nós dominamos bem. É uma mecânica auxiliar, é um braço de força, é um fixo segmentado. Quanto mais você entregar o resultado, melhor vai ser a satisfação do seu cliente. Pensem sempre nisso, tá bom? Agora eu pergunto aqui como solicitar a revisão de clean check. Então, nós temos no nosso site, dentro da nossa empresa da Team One, a gente tem vários serviços de educação. Um deles é a consultoria, né, que é o serviço chamado TPS, e eu vou mostrar para vocês como vocês podem solicitar uma revisão com o time de consultores. Antes de passar para esse slide, só vou responder uma pergunta da Elizabeth. Elaine, qual a forma que considera mais rápida para distalização? Em bloco com auxílio de mini implantes, distalização segmentada com uso de mini implantes, carrier pré-alinhadores apoiado em mini implante. Quando a gente distaliza com auxílio de mini implantes, né? Eu não falei do segundo ali da mecânica híbrida, eu foquei só nas verticalizações, mas, Elizabeth, a gente nunca vai distalizar em bloco, porque a gente tem que lembrar que o alinhador ele tem que invaginar nas interproximais para ter o melhor controle da coroa dentária, tá? Então, distalizar em bloco não é uma opção, tá? Distalizar segmentado, distalização segmentada com os de mini implantes, eu acho interessante, tá? Mas, segmentada, você diz usando aparelho fixo ou carrier? Carrier demora de 6 a 8 meses, às vezes, para você fazer uma distalização, que você faria também com alinhadores. E o momento principal que vocês vão ter, a dificuldade, não é a distalização. Todo mundo fala que, com alinhadores a gente distaliza muito bem, e é verdade, e não é um tratamento muito longo. Se você pode associar, a forma que eu mais gosto de distalizar é um parafuso de ancoragem, preferencialmente um extra-alveolar. Você vai colocar ele lá em cima, dois, se for uma classe 2, né? Bilateral, você vai colocar 2 infrazigomáticos, vai fazer uma distalização sequencial que pode ser até mais que 33%, que movendo 3 dentes ao mesmo tempo. Você pode chegar, às vezes, a ter 4 dentes movendo ao mesmo tempo, desde que você faça sequencial e abra um diastema entre eles, tá? E o maior período, o período mais crítico não é a distalização, é a retração anterior com alinhadores, que vocês têm a tendência, a gente tem a tendência a perder essa ancoragem. Então, também teria esse problema se fizéssemos uso de um carrier pré-alinhadores e depois finalizássemos a retração anterior com alinhadores, tá? Então, o parafuso, com certeza, na minha opinião, a melhor mecânica, 2 extra-alveolares e uma distalização sequencial com alinhadores. Ok? A Thaís perguntou se eu prefiro corrigir as rotações grandes antes. Sim, eu comentei no início, tá? Depois se você conseguir assistir o replay, mas eu expliquei que a velocidade da rotação, que é muito grande, né, do setup, vai ficar grande também o número de alinhadores. Então, se você puder resolver isso antes, isso facilita muito para você entregar os alinhadores depois, tá bom? A Márcia colocou, quando você usa molas abertas para desinclinar um dente, não tem perigo de desencaixar os dentes apoiados nas molas, por isso que você tem que deixar o alinhador encapando as oclusais, tá? Então, esse é um segredo aí que você precisa ter quando você faz o recorte da vestibular, você deixa ele ali encapando as oclusais. O que você pode ter, Márcia, e acontece sim com frequência, é o giro desses dentes, principalmente se forem primeiros
segundos pré-molares, ali no caso que eu tinha, ou molares, você pode ter o giro deles, tá? O posterior é favorável. O anterior, se você puder fazer uma compensação e colar esse bracket, né, um pouco deslocado do centro da coroa, aí você vai estar minimizando esse efeito secundário, ok? Imagina, tá, não precisa se desculpar, não, é que eu tinha explicado bem certinho sobre o algoritmo. Talvez fique melhor explicado lá se você não conseguiu entender assim, tá? Mas é em relação se você deixar a rotação durante, fazer o binário durante, você vai ter o mesmo grau de rotação daquele pré. Então, o que acontece? Acontece que o alinhador, ele vai levar o mesmo tempo e vai delongar o seu tratamento. Eu sou a pessoa que quer sempre entregar o resultado mais rápido. Eu tenho essa premissa de que o cliente mais satisfeito é o que sai rápido do consultório. Então, hoje, eu penso que tudo que a gente pode associar para fazer esse tempo reduzir é mais interessante, tá bom? Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas que ficaram aí no chat e eu vou seguindo aqui para a gente poder fazer a revisão do caso hoje. Bom, então, para vocês solicitarem a revisão, vocês vão entrar lá no nosso site. No site da Team One, você tem aqui a aba de cursos, você tem a aba do TPS, que é a consultoria, e também tem o serviço do Planning Center Restaurador, tá? Então, aqui o que que é? Você vai ver todos os cursos que nós temos online, presenciais, que estão com inscrições abertas. O TPS Orto são as modalidades de consultoria, são auxílios clínicos para vocês fazerem não só revisões de setup, mais avaliações de caso. A avaliação de caso é também gratuito para vocês entenderem. E o Planning Center Restaurador é quando você vai fazer um caso e você quer o desenho do digital do sorriso. Nós temos também esse serviço de consultoria, tá? Depois, no webinar do Marcelo Serra, se vocês quiserem mais informações sobre o Planning Center Restaurador, seria legal se vocês pudessem participar. Então, lá no nosso site, nós temos aqui a avaliação de caso, que é o serviço gratuito. Quando você acessa, você pode enviar suas fotos e discutir com o consultor antes mesmo de iniciar um clean check. E a revisão, que aí você vai ter um serviço, um auxílio para acompanhar a revisão daquele setup, tá? Então, a revisão de clean check vocês solicitam lá, vocês direcionam ao doutor, ao consultor que vocês querem, se vocês querem uma exclusividade, com a doutora Fernanda, com a doutora Luciana já estão acostumados a trabalhar, deixa o nome do paciente, o número, as considerações do caso, pode deixar tudo listado ali, tá bom? E aí vocês escolhem quem que vocês vão trabalhar. O TPS ele é feito por uma plataforma dentro do nosso site lá, é como se fosse, todos os casos ficam relacionados ali, e vocês vão conversar com o consultor como se fosse um WhatsApp, mas dentro do sistema. Por que que nós fizemos dessa forma? Já faz alguns anos que nós trabalhamos assim. Para que a gente consiga organizar suas mensagens e quando voltar aquele setup, a gente saber exatamente, né, qual é o caso que nós estamos falando e quais foram as mudanças que vocês pediram, tá? Porque daí fica tudo ali listado. Existe uma outra forma da gente fazer a consultoria, que é o TPS VIP, que nós chamamos, que é o encontro online, ao vivo, com um consultor. Então, existe uma agenda, você acessa a agenda, marca o seu horário, e aí nesse horário a gente vai estar online juntos para revisar os setups. Então, nessa revisão a gente compartilha a tela, e a gente vai modificando os setups juntos ao mesmo tempo, a gente pode fazer essas mudanças para vocês, ou se vocês quiserem só o aconselhamento, a gente conversa também para esclarecer as dúvidas, e depois vocês seguem com as revisões, tá bom? TPS VIP é uma modalidade muito legal, que a gente consegue desenvolver, às vezes, muito mais que um setup, né, durante 25 minutos, a gente chega a revisar 2, modificar 3, às vezes dá opinião em 4, então a gente consegue esclarecer de uma forma bem ágil as dúvidas de vocês e modificar os setups, tá bom? Bom, então hoje a gente vai fazer a revisão de um caso que a gente colocou lá no Insta, um sorteio para quem fizesse o comentário, e a ganhadora foi a doutora Marcela Santi, que também está sempre conosco no TPS VIP, que legal que foi ela que ganhou. Vamos ver se a Camila consegue colocar para nós a Marcela no ar. Oi, Oi, Má, tudo bem? tudo bem, e você? Também, tudo jóia. A Marcela está conosco ao vivo. Obrigada pela sua disponibilidade, Eu que primeiro. agradeço, fiquei E a super Marcela feliz. está sempre conosco, tanto nos cursos quanto nas consultorias. Com Então, certeza, sou fã. ai, obrigada, Má.
Eu estou direcionando aqui para a tela do seu setup, me avisa se você está visualizando. Estou sim. Uhum. Tá, Só então, uma coisa, você tinha falado sobre aquele gancho da Infinity, eu comprei semana passada. Foi com o Emerson também. Foi R$ uhum. 59,90, vem 10. Ah, então é isso mesmo, o preço mudou, era R$ 49,90, agora ficou R$ 59,90 e vem 10 mesmo, tá? Então tá Isso, correto, a informação é um pacotinho com 10 mesmo. isso Obrigada, mesmo. Má. Imagina. Vamos lá então, gente. Elizabeth, eu tô vendo suas perguntas, no final eu respondo para você, tá bom? Obrigada pela participação, gente. Vocês são super assíduos, eu adoro fazer esse webinar com vocês, que vocês estão sempre aí, super interessados. A Marcela trouxe um caso para nós de alinhadores adicionais. Quer falar sobre ele, Má? Então, são alinhadores adicionais. Eu fechei um espaço grande que ela tinha, né, no quadrante 2. E eu não sei também se erro meu, assim, mas eu não me atentei à angulação, né, desses dentes. E aí, fora assim, melhorar, né, o posicionamento, o detalhamento final, eu vi que eu vou ter uma grande correção de angulação, né, tanto do 2,4 como do 2,6, especialmente o 2,4 aí. Tem a radiografia panorâmica atual, que está aí também no registro. Eu deixei aqui, eu omiti o nome, omiti e sumiu a panorâmica, que eu acho que ela estava numa fotografia. Você prefere que a gente mostre ou a gente pode só narrar? Aqui, Pode, não tem problema. Não tem problema. deixa eu colocar aqui, vou pedir para vocês terem só a delicadeza de não compartilharem as fotos de face, né? Que às vezes o paciente não fica confortável, não temos essa autorização, tá? Então vamos rodar aqui, ó. Então é um caso que foi feito esse fechamento aqui. Olha lá como as coroas fecharam, mas pela panorâmica a gente vai observar que a raiz ficou, principalmente a do pré, né, Má? Não foi Isso, nem tanto a do molar, exatamente. mas o Principalmente. pré-molar. E assim, andou super bem o primeiro set. Eu fui até o final, já tinha percebido isso, mas também quando eu fui ver na minha tabela do planejamento, do primeiro planejamento, eu não fiz essa angulação para distal da coroa. Então também não sei se isso, né? Eu não me atentei a isso. Mas eu acabei seguindo porque ela é super colaboradora e o restante estava indo super bem. Deixei ir até o final para agora nos adicionais corrigir isso, principalmente. Tá, aqui então, ó, nesse caso já, ó, o que que nós temos? As coroas estão fechadas, a gente consegue sim fazer, né, pequenos alinhamentos, esses ajustes, mas essas angulações, no meu ponto de vista, é muito desafiador para fazer só com alinhadores. Eu não sei se a paciente aceitaria, mas aqui vale a pena colocar um braço de força. E eu vou dizer para você que a melhor força para ativar seria um braço mais longo e teria que fazer, ó, pensando onde está, né, o centro de resistência desse dente. Se nós puxássemos ele paralelo ao centro de resistência, por exemplo, eu ia pôr um power arm aqui e um aqui. Correto? Mas se eu puxar ele paralelo, eu não vou estar fazendo a alavanca, o momento certo dessa raiz girar para a distal. Ele vai estar só puxando como se fosse puxar como se fosse um movimento de paralelismo, tá? Mas aqui as coroas já estão paradas, então você não teria um efeito tão interessante. O melhor seria fazer uma alavanca para baixo e para trás. Entendeu? Então, por exemplo, colocar algo aqui e que você puxasse para baixo e para trás. Poderia ser um botão nesse molar, poderia ser um parafuso aqui, poderia ser um parafuso aqui, mas você teria que ativar isso para baixo e para trás. Deu para entender o porquê? Porque daí você vai fazer a força. Deixa eu ver se eu tenho uma caneta aqui. Onde que era mesmo, gente? Que eu colocava uma caneta aqui na minha ponta. Não tô vendo aqui, não tem essa ferramenta aqui no meu Zoom, agora eu não tô vendo. Mas olha, você faria aqui o braço de força, tá? O helicoide para trás e a ativação dele para baixo e para trás, tá bom? Tá. Uhum.
Então, essa seria uma força interessante. Se você fizer ele aqui, ideal no molar seria você não fazer na mesma altura, seria legal você mudar a altura das ativações. Então, como eu falei, um botão, um braço curto, um braço longo, para você conseguir fazer mais alavanca de giro dessa raiz distal coromesial. A coroa, quem vai controlar é o alinhador, tá? Então, Uhum. para isso, nós teremos que ter aqui um bom attachment, tá? Esse tá bem pequeno, né? Isso, para esse movimento, eu colocaria um attachment convencional, para te dar um maior travamento no sentido mesiodistal, que você vai precisar alavancar esse dente, a coroa para mesial e a raiz para distal. Esse seria o movimento, tá bom? Então, em relação aos movimentos aqui, ó, notem como, vamos abrir a tabela para vocês terem noção do movimento líder. Lembra o que era movimento líder? É um movimento que ocupa mais tempo do seu tratamento, né? Certo. Então, nós temos aqui como movimento líder tanto o 2,4, que ele está com uma angulação de quase 15 graus, como o 2,6, que está com uma rotação grande e uma inclinação também, tá? Isso. Então, se você quiser reduzir o tempo desse tratamento, qual é o movimento que você tem que economizar no alinhador? O movimento desses dois elementos, esses que estão marcados aqui no risquinho, que é o movimento líder que você está vendo. Aqui, Thaís, se você puder observar, se a Thaís estiver ainda online, olha só, tá? Quando você fala da rotação, a rotação de 21 graus, ela demanda 27 alinhadores. Então, se eu fizer o binário durante, eu vou conseguir um resultado melhor, mas ele não vai conseguir reduzir o tempo, porque ele mantém os 21 graus no setup, entendeu? Então, a ideia, se nós pudéssemos corrigir antes, é tentar reduzir o número de alinhadores da etapa, tá? Então, essa seria a ideia que eu tinha comentado de fazer os binários de rotações antes. Nesse caso, não, porque já é uma etapa de adicionais, né? Então, aqui a gente vai precisar manter o número de alinhadores, certo, Má? Certo. E eu poderia pensar, de repente, em iniciar com essa mecânica de power arm, até porque eu vou ter que corrigir esses dois dentes e dependendo da evolução, eu posso colocar um mini implante, né? Que tem bastante espaço também, é interradicular, né? Pode colocar um mini implante que tem espaço interradicular. E aqui, se você colocar um aqui, você pode ativar tanto esse Power Arm quanto esse Ah, aqui, ó. Porque tá. daí o molar você contrangula e esse aqui também você contrangula. E aqui a facilidade pode ser um mini implante interradicular, né? Sim, mais fácil, né? Isso, mais fácil do que o extraovular, não só a colocação, mas também a adaptação, a questão de acomodação de mucosa e tudo isso, tá? Sim. Porque a gente gosta, adora o extraovular, eu sou fã do Márcio Almeida, sempre falo isso para ele, mas muitas vezes, dependendo da anatomia dessa maxila, judia do paciente na mucosa, tá? Isso é uma verdade que a gente tem que dizer, ok? Certo. Então vamos lá, o que que a gente pode propor de mudança? Já sabemos que para a gente reduzir o número total de alinhadores, só se a gente reduzisse esses Só uma movimentos. dúvida. Porque assim, o Uhum. mini implante com o power arm no molar, pelo fato dele ter também bastante torque e rotação, não vai ficar pior, assim, digamos, mais difícil, porque do pré, tudo bem, entendi. Esse power arm vai ser mais fácil. Mas aí, considerando todo o movimento do molar, não é Do pior. molar, a raiz dele não tá tão ruim, se você olhar na panorâmica. Não sei se você Não, não tem a tá. mesma Não tá. sensação. Eu acho que até poderia ficar assim, tá? É, Agora, tô pensando. considerando que a prioridade clínica dele é a rotação com o É, torque, sim. Uhum. talvez eu não colocasse a ativação do braço nele nesse primeiro momento. É Tá. uma É, possibilidade. eu Então, é pensei. super importante a observação. A prioridade clínica, qual é o movimento mais importante? Tá, você pode fazer se a angulação for o prioritário, mas no seu caso eu concordo. O molar não está nem tão ruim, ele tem uma dilaceração, está dentro do seio maxilar, então talvez deixar ele ali não esteja tão mal. O pré é Isso. mais crítico nesse seu caso, né? Isso, aí eu usaria o mini implante de repente para isso, né? Para o pré. Isso, eu colocaria um implante e aí ativaria um gancho mais alto. Apesar de que se você olhar aqui, né, olha, a posição que estaria o centro de resistência, para ser mais baixo, fico pensando se não é até mais fácil no outro, ou no outro arco.
Eu acho que teria que tentar a mecânica. Eu tentaria primeiro um mini implante aqui, ou até um botão no molar, viu? Tô quase mais tendenciosa a botar um botãozinho no seu molar. Apesar de que vai atrapalhar o giro dele, que é mesial para mesial para fora, né? Caso fácil não tem não, né, Má? Não tem, né? Você viu? É só isso que Essa pra próxima vez, quê, né? antes do sorteio, eu vou ter que revisar esses casos. Mas aqui, ó, eu faria um aqui, Má. Coloca aqui um Tá, Power Arm, faz a ativação do helicoide para trás, legal. faz a ativação dele num parafuso para baixo e tenta ao máximo fazer esse movimento. Quanto Certo. mais longo fosse esse braço, melhor seria. Tô pensando se não era melhor aqui, ó, um mini implante. Será que você consegue acesso aqui? É boa essa mucosa? É, Tô pensando seria que melhor para ficar mais é, longo, né? o braço mais longo vai gerar mais força para você, tá? Então, talvez nessa região. Se alguém tiver uma outra opinião, gente, pode deixar aí pra gente ali no chat, tá? A Patrícia colocou que poderia reduzir o tempo, ter feito a mecânica fixa antes para não ter essa inclinação. Ou poderia ter feito junto com a primeira etapa, mas a Mal comentou que ela não tinha se atentado, né, nesse fechamento, que ela talvez tivesse essa dificuldade nas raízes, tá bom? Mas essa talvez fosse um caso de, durante o movimento, a gente fazer enquanto... você É. sabe se a angulação inicial desse pré já era assim? Já era, né? Não, não, não era não. Tá, então aí você poderia ter feito aquela força de power arm para power arm, sabe? E daí no É, fechamento você estaria forçando a isso. direita. No primeiro set, né, de alinhador. Isso mesmo, essa seria uma forma mais previsível, vamos dizer assim, tá? Hum, tá. A Tati perguntou se o attachment não terá o casulinho do Power Arm. Não, se a gente usar aquele Power Arm da Infinity, que tem a base do botão, ou esse que a gente faz o helicoide, aquele do helicoide você até pode colocar dentro, né? Porque o outro é um attachment vertical, né? Lembra como que é? Vou desenhar aqui, ó, para vocês verem. Como que ficaria quando você pede o attachment? Ele vem aqui um pauzinho, tinha no meu PowerPoint, depois eu abro para vocês só para a gente não virar a tela, tá? Mas se vocês colocarem o Power Arm no setup, ele viria assim, ó, vamos dizer que a gente vai usar desse, tá? Então, vamos aqui na aba recursos, vou tirar esse aqui. Se eu fosse usar o Power Arm, ele seria como se fosse isso aqui, ó. Ele viria representado aqui sim, mas viria um pauzinho aqui. Então, vem o casulo no template, você posiciona aquele braço longo lá que eu mostrei para vocês da Ortomundi ou da Morelli, tá? Na hora de colocar a resina antes de polimerizar, você põe aquele braço aqui dentro e polimeriza. Então, eu acho que isso aqui é pouca resina. Por isso que isso às vezes me incomoda um pouco e eu prefiro usar o da base de, como se fosse uma base de botão, tá? E aí você faz assim e põe mais resina e prolonga aqui o helicoide. E aí eu acho legal que se você faz ele com a base do botão, Tati, você pode fazer essa compensação do braço de força. Eu não preciso pôr ele exatamente no longo eixo. Eu jogo ele um pouquinho para mesial, eu jogo ele um pouquinho para distal, dependendo do movimento que eu quero mais ativar, tá? Então acaba favorecendo, ok? Esse aqui nós comentamos de colocar também um attachment um pouco maior. Se vocês acharem como esse dente vai ser um dente já mais retentivo, porque ele tem toda a distal abraçando, a gente poderia se contentar com um attachment de 4, ok? Então, ó, você vai ter todo o abraçamento da distal também para te Eu acho ajudar. que eu coloquei um attachment por palatina também. Vamos ver aqui. Tem um pequenininho ali, mas eu Não, colocaria um maior. eu pensei Vamos mais pensar. pela rotação. Isso. E aqui você teria, na mesial é o melhor lugar, porque a mesial vai para fora, né? Então você consegue empurrar ele melhor. Então, quanto mais gordinho aqui, você tem uma melhor retenção. Tem que tomar cuidado, às vezes, só para não exceder a retenção também. Para a gente reduzir um pouco a retenção desses attachments que são convencionais, muitas vezes a gente recomenda o quê? Você pode aumentar a espessura, mas você pode biselar a cervical, que aí nessa parte ele não prende tanto, tá? Para o paciente não ter dificuldade na remoção, tá bom? É, Vou deixar ele levemente biselado aqui.
Nesse aqui, você prefere colocar qual tipo de power arm, Má? É esse com botão mesmo. Acho que vai ficar Tá, legal. então vamos deixar esse aqui com botão. Você pode caprichar um pouquinho na resina e pode fazer a contrangulação. Como essa raiz está bem inclinadona aqui, ó, angulada para mesial, você vai ter que colar ele também aqui bem angulado Porque com para o mesial. Power Arm acho que eu vou ficar mais limitada, né? Não, é que o Ao power arm recorte. você não consegue regular, mas se fosse um É, attachment vertical, por exemplo, até daria, mas aí você teria que fazer aquele recortezinho da mesial, da cervical, para poder sair o bracinho, ó, tá vendo? tá. Não, Consigo pode. deixar até na posição, ó. Se fosse o de 5, então, ó, Uhum. eu não posso levar ele muito para cervical que ele sai, tá? Mas aí a diferença é que quando você pede de fato o power arm, ele vem aqui, ó, ele vem recortado já na cervical para poder passar o braço, tá? Mas a ideia seria essa. Esse aqui ficou até bom, tamanho de 5, proporcionalmente à coroa, se você quiser manter assim, acho que vai ser uma boa também. Tá, pode ser. Aí é só eu recortar a pontinha do alinhador, né? Exato, vai ter que fazer uma meia-lua aqui na cervical do alinhador, Tá bom. tá bom? Tá ótimo. Vamos ver. Esse aqui eu aumentei o attachment, porque como o movimento grande acontece nesse elemento, os dentes adjacentes, eles precisam ancorar, né? É a lei da ação e reação. Então, eu vou deixar nesses aqui também attachments maiores, ok? E aí eu solicitei para ele instruir depois da correção da angulação, né? Acho que é melhor do que para ele não ficar travado, foi o que eu pensei. Ah, mas ele não vai travar, não, porque É, a angulação vai tender mais a intruir a distal do que a instruir a mesial. Porque quando você está com ele em caso enclausurado dentro do alinhador, ele vai fazendo esse movimento, ó, ele não faz isso, ó, tá vendo? Ele vai ter dificuldade, então ele vai mantendo a coroa, às vezes, até intruindo um pouco mais esse pedacinho, tá? Mas pode ser feito dessa forma, talvez isso leve um pouco mais de tempo. Mas como não era esse o problema, né, em relação ao tempo, não era ele que estava complicando o seu tempo, então acho que uhum. não haveria problema deixar assim, tá? Tá, O tá que certo. valeria a pena nesse caso é uma pequena sobrecorreção, ó. Nós colocamos 14 graus. Se ele não era seu movimento pior de tempo, ó, eu contrangularia um pouquinho essa coroa. Depois vamos fazer um live update para ver o quanto aumentou, porque agora eu virei com ele uma bola preta, apesar de o movimento preto ser a extrusão. Tá. Vamos ver aqui, a gente faz o live update e já tira essa dúvida. E aí o ideal é trocar a cada 2 semanas. Ou com mini implante eu posso reduzir o tempo de troca. Aqui vai depender, porque como a gente não vai estar atuando nesse molar com mini implante, né? Eu avaliaria. Troca 14, se o paciente tiver uma boa colaboração, o resultado estiver correndo, faz 12 Tá. e chegaria talvez em 10, mas 7 para esse movimento eu acho que é muito rápido, a gente não vai conseguir ter toda essa remodelação aqui que nós precisamos. Então, mais estável, eu acho que no máximo fazer trocas a cada 10. Certo. Tá? Mas sempre isso é surpreendente, depende muito do uso do paciente, mais do que o próprio movimento, eu acho que é a colaboração, tá bom? Então, avalie esse ponto aí. Tudo bem? Eu vou focar nesse setup, nessa questão aqui que nós falamos sobre as verticalizações, para que vocês fiquem bem craques nisso. Então, quando nós tivermos um movimento dessa magnitude, pense em terapia auxiliar, para a gente poder otimizar esse resultado, E certo? aí ativa com elástico corrente até o mini implante. Pode ser um elástico corrente. Tem um elástico, um colega perguntou qual que era o fornecedor daquele Power Arm. Aquele que nós mostramos, o do helicoide, se encontra da Morelli e da Ortomundi, e aquele outro que tem 2 níveis ali, deixa eu até pegar o nome dele aqui, que perguntou, que eu tinha visto no chat. Foi o... A Rafaela, desculpa. Rafaela é da Infinity, tá? É da Dental Ortodente, lá de BH. O Emerson. Depois, se você quiser, eu não sei se alguém consegue passar o telefone para ela ali no chat, se tem fácil. Caso não, depois pede para a Camila que eu passo para você. Se vocês falarem que vocês são alunos da Timon, eu tenho certeza que o Emerson consegue um desconto para vocês dos produtos, que a gente indica bastante para ele, os nossos alunos. Tá bom? Que mais a gente tinha comentado? E a outra marca é a da Ortomundi Morelli.
Deixa eu ver aqui. Qual era a outra dúvida que você tinha perguntado, Má? Desculpa. Não, acho que se então tentar colocar o mini implante na distal do molar é melhor, né? Ah, é isso, lembrei. Você tinha perguntado da cadeia elástica, né? Eu ia Isso. comentar que tem também um kit da Tipi, que é do eChain, que ele também é um elástico, só que ele não é uma cadeia, elas são elos assim. Não sei qual que Também é. tem um elastiquinho que é mais rígido e ele consegue fazer ativações por mais tempo do que um C-chain. Então você não tem necessidade de trocar todos os meses. Também é bastante interessante, porque daí ele mantém uma força contínua, né, sem perder muita elasticidade, tá? Tá Obrigada, certo. Tati. Obrigada, Lu, vi que vocês postaram ali. A Elisa perguntou: deixa para mover o molar só depois do pré-corrigir? Não, você pode já mover, Elisa. A gente fez aqui uma decisão de que ela vai fazer a correção do pré com auxílio de um power arm e um parafuso, e o molar o próprio alinhador, tá bom? Então a gente vai deixar os dois corrigirem simultaneamente, senão o tempo do tratamento vai estender demais, ok? A Patrícia perguntou se o Power Arm fica bem paralelo no fechamento. Não, aí você tem que sempre colocar ele na angulação da raiz, se você vai fazer junto com o fechamento, né? Se a raiz estiver angulada, você angula ele junto. Põe no longo eixo do dente, Patrícia. E aí no fechamento você vai conseguir fazer um movimento junto de corpo, como se fosse, né? Coroa e raiz. Tá? Se já tiver angulada no início, mas é que a Marcela falou que não estava, aí você vai precisar pensar nessa mesma mecânica para fazer o momento dessa raiz para poder angular. Então, uma coisa é a ativação que a gente faz para fazer um movimento de corpo, né? Que você tem que atingir o centro de resistência. O outro é a angulação, então você tem que ativar em outro lugar esse power arm. Tudo bem? Ahn, Existe a possibilidade de usar o Power Armor lingual, protegendo com resina para não machucar a língua? Se for possível, poderíamos, nesse caso, já corrigir a rotação do molar e a angulação do pré, apoiando por lingual. Power Arm na lingual, olha, não recomendo, nunca fiz. Mas o attachment na lingual eu já acho bem desafiador para o paciente, tá, Elizabeth? Não sei se alguém tem essa experiência, mas eu não tenho para usar isso na lingual, tá bom? O que poderia aqui ajudar do original para agora, se não for o attachment, o que que vocês imaginam que ajudaria nessa posição? Com certeza, dois botões, né? Se você colocasse aqui dois botões e um elástico, ele já faria aqui um auxílio para você trazer essa mesial, tá bom? Então, nessa rotação, aqui um binário com dois botões e um elástico ajudaria, e aí teria que recortar também a palatina. Então, é o que eu falei, são as mecânicas convencionais que a gente pode ir adaptando para nossos tratamentos de alinhadores, tá bom? Tudo bem, Mar, nesse caso? Deu para entender Tudo o que a gente ótimo. Muito pensou? obrigada pela dica. Imagina. Quem Então, sabe aqui, se você achar difícil ou estiver complicando, recorta dois e coloca dois botões e puxa com elástico corrente, tá? vou anotar aqui Gostei. isso também. Obrigada. Obrigada a você, ó. Seria mais ou menos isso que nós estamos falando, tá? E é Sim, favorável também a sua mecânica. Ui, certo. errei. O que que você prefere, o attachment ou o botão? Eu prefiro deixar o attachment e aí, que é mais fácil eu remover o attachment e recortar o alinhador, né? Do Com que certeza, com colocar o certeza. attachment. Tá bom. Então, eu vou deixar aqui para você do jeito que nós combinamos. Tá ótimo, obrigada. Tá bom? Então, esse aqui eu vou deixar para você, daí você faz as suas últimas alterações, depois você envia. Tá, muito obrigada, Elaine, mais uma Obrigada a vez. você, Má, pela participação. Vou voltar aqui com vocês para a aula, só para a gente finalizar Tá joia. aqui. E logo a gente termina já o nosso webinar. Deixa eu ver aqui. Desculpa, compartilhei a tela errada. Deixa eu voltar. Gente, então espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre o que nós falamos ali daquela mecânica. Lembrar vocês sempre que os nossos cursos estão lá na nossa plataforma e os nossos replays também ficam aqui. Não só os cursos que tem aqui, os próximos para inscrição, mas também os cursos em andamento que tem aula online. A gente deixa ali o replay para a turma ingressar e assistir, tá? E também os webinários estão ali nesse mesmo site. Team 1.1, a Camila vai postar para vocês ali no nosso site.
Toda a nossa agenda está no site. Quem quiser aponta o QR Code para pegar a agenda dos próximos cursos, né? A gente está com cursos abertos de fluxo restaurativo, tem o nosso Study Club, que é o estudo de 3 meses, tem ali um curso de mecânica em office, tem curso de DTM para ortodontista com o Bruno Furquim, tem bastante coisa legal ali para vocês visualizarem. Curso de mecânica híbrida com o Dr. Henrique Bate. Então, tudo isso está lá na nossa agenda da Team One, tá bom? Lembrando que os nossos alunos e os afiliados da Braille Digital têm 10% de desconto em todos os nossos cursos que estão abertos lá no site. Finalizo agradecendo vocês, muito obrigada por hoje. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta aberta no chat, quem tiver que ir. Boa noite, bom descanso. E eu vou responder ainda as perguntas da Elizabeth que eu fiquei devendo, tá bom? Gente, um beijo enorme para vocês, muito obrigada por hoje. Deixa eu voltar aqui, Elizabeth, que eu acho que eu tinha deixado uma pergunta pendente sua. Colocar o mini implante na mesial de canino e desenhar algo para empurrar o power arm do pré para a distal. Poderia também, tá? Mas é sempre mais difícil a mola do que o elástico. Não sei se você tem essa sensação, mas poderia também pensar dessa forma. Outra pergunta da Elizabeth antes. Sobre mordida profunda, seria mais eficiente, mais rápido colocar o bite em dentes anteriores antes de colocar os alinhadores? Especialmente pacientes mais jovens, para favorecer a extrusão dos posteriores e reduzir a quantidade de alinhadores quando iniciar o tratamento? Só se isso aí fosse na interceptadora, Elizabeth. Se for um paciente adulto, se joga com os alinhadores e inicia já para começar, porque muitas vezes, né, a gente tem toda uma questão de desalinhamento dentário, plano oclusal inferior, e você não vai conseguir o efeito só com o nivelamento ou a intrusão, né, dos dentes anteriores. Você tem que trabalhar também em posteriores, tá? Então, se for para um paciente em crescimento, acho válido, mas para trabalhar numa fase interceptadora. Caso não, eu entraria direto com os alinhadores também, ok? Elizabeth perguntou segmentar. Isso eu já tinha respondido, né? Então, acho que eu zerei as perguntas, gente. Muito obrigada por hoje. Um beijo enorme para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.